Tudo bem? Espero que sim. Hoje nós iremos para a nossa terceira e última aula sobre Egito Antigo. Aqui quem fala é o professor Luciano, titular da disciplina de História do primeiro ano do ensino médio do Colégio Ofenícia Freire. Nós vamos nessa pequena aula, falar sobre o desenvolvimento científico e sobre as artes no Antigo Egito. Para falarmos de desenvolvimento científico, nós não podemos deixar de falar da escrita egípcia. A escrita egípcia era feita com sinais ou caracteres pictóricos que representavam imagens. Ou seja, a escrita egípcia não é feita como a nossa através de letras. Ela é feita com pictors, que são símbolos que representam palavras inteiras. O conjunto desses pictors ou pictóricos constituíam as frases. Então, essa escrita ela representa através de símbolos palavras inteiras. A partir dos hieróglifos, os egípcios também desenvolveram outros sistemas de escrita. Vamos ver alguns em síntese como eram empregados esses sistemas. Por exemplo, nós temos o hieróglífico, que era considerado sagrado e só podia ser usado pelos sacerdotes. O erático, ou hierático, que era o mais simples, utilizado pelos escribas, lá nos seus papiros, e o demótico, que era o mais simplificado, era de uso popular. Então, aqui nós temos uma imagem com exemplo dos três tipos de escrita egípcia: os hieroglifos, o hierático e o demótico. Na arte egípcia, é indiscutível que eles se destacam na arquitetura, e a arquitetura egípcia ela é monumental. Para isso, basta ver as pirâmides e os templos, como o templo de Karnak, Luxor ou Abu Simbel. São grandiosos, são monumentais. Aliás, isso é uma característica da arte egípcia, tanto na arquitetura quanto na escultura, conforme a importância do indivíduo ou do Deus representado. Quanto mais importante, maior é a sua escultura e maior ainda é o seu templo. Então, esse monumentalismo é uma das características da arte, da arquitetura e da escultura egípcia. Aqui nós temos uma gravura contendo a imagem das três pirâmides egípcias, Quéops, Khafre e Miquerinos. Nós temos também uma gravura mostrando a parte interna das pirâmides, o compartimento, a câmara do rei, a câmara da rainha, o poço, a câmara subterrânea, a entrada, o vestíbulo e assim por diante. Possuímos também aqui uma imagem com o templo de Karnak, as ruínas do templo de Karnak. Apesar de estar em ruínas, é inquestionável que ele é monumental, é magnífico. Também ficamos abismados com a beleza e o monumentalismo do templo de Luxor. Aqui nós temos uma planta, uma visão superior de uma planta do templo de Luxor. É indiscutível a inteligência, a grandiosidade da arquitetura egípcia. E a medicina Imhotep, não tem nada a ver com o filme A Múmia, pelo amor de Deus, apesar do nome ser o mesmo. Imhotep é o primeiro médico, ele data de 2600 a.C., ele não foi só médico, ele também foi arquiteto, vizir e astrólogo, e ele ficou muito conhecido porque ele foi, pelo menos é o que diz a história egípcia, o idealizador da primeira pirâmide, construída pelos egípcios. Nós podemos observar na televisão muitas bobagens, que as pirâmides foram idealizadas por alienígenas. Historicamente, segundo a história do próprio Egito, quem idealizou a primeira pirâmide foi esse senhor aí, Imhotep, o primeiro médico. Quando os gregos invadirem o Egito, no período conhecido como Novo Império, eles vão tomar conhecimento dos escritos de Imhotep, da genialidade de Imhotep, não só na arquitetura, mas principalmente na medicina. Os gregos vão ficar tão abismados com o conhecimento médico de Imhotep que eles vão achar que Imhotep, na realidade, é a reencarnação do deus grego da medicina chamado Asclépio. E os gregos, vão continuar a construção do templo que estava sendo feito para Imhotep. A fama do Imhotep vai durar até a invasão árabe,
no norte da África, no século 7 depois de Cristo. Bom, gente, aqui nós vemos o círculo astronômico criado pelos egípcios através da observação dos astros, né? Os nossos amigos egípcios conseguiram criar um mapa celestial, um mapa astronômico que permitia a eles preverem com uma exatidão muito grande as cheias do Nilo e suas vazantes. Aqui nós temos duas questões do Enem que nós vamos utilizar para exercitar os nossos conhecimentos. Toda a questão do Enem é contextualizada, ela possui um textinho, e depois desse texto é que vem realmente a pergunta. Bom, vamos observar essa questão do Enem, ela caiu no Enem de 2009. O Egito é visitado anualmente por milhões de turistas de todos os quadrantes do planeta, desejosos de ver com os próprios olhos a grandiosidade do poder esculpido em pedra há milênios, as pirâmides de Gizé, as tumbas do Vale dos Reis e os numerosos templos construídos ao longo do Nilo. O que hoje se transformou em atração turística era no passado interpretado de forma muito diferente, pois, bom, gente, esses templos, essas pirâmides, elas foram construídas tanto por escravos quanto por trabalhadores, camponeses e artesãos. Nós já vimos que tanto no Médio Império quanto no Novo Império houveram revoltas camponesas. Essas revoltas camponesas eram por causa dessas obras, das pirâmides, dos templos, etc. Nós observamos, já falamos sobre isso, que no período da cheia do Nilo, os camponeses ficavam ociosos e o nosso amigo faraó os obrigava a trabalhar gratuitamente em suas obras. Ou seja, os camponeses se juntavam aos escravos e tinham o mesmo tratamento que eles, ou muito parecido, para construir sem ganhar nada as obras que o faraó desejava que fossem construídas. Então, essas obras no Antigo Egito, elas representavam o poder que o faraó tinha de escravizar grandes contingentes populacionais e fazer essas pessoas trabalharem em seus monumentos. Então, uma leitura rápida aqui dos itens que nos são apresentados, a resposta certa é indiscutivelmente a letra A. Significava, entre outros aspectos, o poder que os faraós tinham para escravizar grandes contingentes populacionais que trabalhavam nesses monumentos. Então, resposta certa, letra A, de Amélia. B, vamos ver porque a B não estava correta. Representava para as populações do Alto Egito a possibilidade de migrar para o sul e encontrar... Gente, essas obras elas foram todas construídas por escravos e por camponeses que estavam trabalhando de graça sob a pena de corveia, que era o trabalho gratuito nas obras do faraó no período das inundações do Nilo. Então não tem nada a ver com migrar para o sul e encontrar trabalho nos canteiros faraônicos, isso não existia. Letra C. Significava a solução para problemas econômicos, uma vez que os faraós sacrificavam aos deuses suas riquezas, construindo templos. Nada a ver, absolutamente nada. A maior parte desses templos são templos mortuários, né? Não tem nada a ver. Letra D. Representava a possibilidade de faraó ordenar a sociedade, obrigando os desocupados a trabalhar em obras públicas que engrandeceram o próprio Egito. Primeiro, essas obras não é para engrandecer o Egito, são para engrandecer o faraó. E depois ele não obrigava desocupados, ele obrigava camponeses que trabalhavam de sol a sol. E no período que não trabalhavam por causa das as cheias do rio Nilo, eles eram obrigados compulsoriamente pelo faraó para trabalhar gratuitamente nessas obras, naquele elemento que nós chamamos de corveia. Então isso aqui também está errado. Letra E, significava um peso para a população egípcia que condenava o luxo faraônico, até aí está certo, e a religião baseada em crenças e superstições. Nós vimos que a sociedade egípcia ela é uma sociedade
teocrática, ou seja, que toda a sociedade é regida por normas de uma determinada religião. Então o povo egípcio jamais se revoltou com a religião, com as crenças e com as superstições. Por isso que a resposta certa, sem sombra de dúvida, é a letra A. Vamos para número 2, questão do Enem de 2008. Aqui é mais uma questão de interpretação de texto, porque eu estou observando. Ao visitar o Egito do seu tempo, o historiador grego Heródoto, 484 a 420 a.C., interessou-se por fenômenos que lhe pareceram incomuns, como as cheias regulares do Rio Nilo. As cheias regulares do Rio Nilo. A propósito do assunto, escreveu o seguinte: eu queria saber por que o Nilo sobe no começo do verão e subindo continua durante 100 dias. Porque ele se retrai e a sua corrente baixa assim que termina esse número de dias, sendo que permanece baixo o inverno inteiro até um novo verão. Nós estudamos isso já, que a explicação para as cheias regulares do Rio Nilo estão nas montanhas africanas, onde nasce realmente o Rio Nilo. Essas montanhas, seus cumes estão recobertos de gelo e neve. No período do verão, esse gelo e neve derrete, corre montanha abaixo, entra no curso do rio e se soma às águas do rio, provocando um aumento de volume considerável. Então, as cheias do Nilo são regulares porque elas obedecem exatamente às estações do ano. Só que o Heródoto não sabia disso. Então, alguns sábios gregos tentaram explicar isso para Heródoto. Vamos ver o que eles disseram, como eles explicaram isso aí. Alguns gregos apresentam explicações para os fenômenos do Rio Nilo. Eles afirmam que os ventos do noroeste provocam a subida do rio ao impedir que suas águas corram para o mar. Não obstante, com certa frequência, esses ventos deixam de soprar sem que o rio pare de subir de forma habitual. Além disso, isso agora já o nosso amigo Heródoto vendo que isso é uma bobagem. Além disso, se os ventos do noroeste produzissem esse efeito, outros rios que correm na direção contrária aos ventos deveriam apresentar o mesmo efeito que o Nilo, mesmo porque eles todos são pequenos e de menor corrente. Então, alguns gregos deram uma explicação absurda, que eram os ventos que sopravam forte e impediam as águas do rio Nilo de correr por mar. Essas águas ficavam represadas pelos ventos, bota vento nisso, e isso dava origem às inundações periódicas do rio Nilo. O próprio nosso amigo Heródoto, historiador e filósofo espião dos gregos, que passou 8 anos no Egito, ele viu que isso era uma bobagem, que essa explicação era uma besteira, porque os ventos, se realmente tivessem esse poder sobre as águas do rio Nilo, deveriam fazer o mesmo com rios menores, e não faziam. Os rios menores não tinham essa regularidade de cheio e vazante que o rio Nilo possuía. Nós estudamos que a regularidade ela ocorre porque o rio Nilo nasce nas montanhas da África, já falei isso, vou falar mais uma vez, e na época do verão, essas montanhas vão sofrer o seu degelo, né? Por causa do calor, essas águas vão rolar a montanha abaixo, vão se entrar no leito do rio, vão se somar às suas margens e vão aumentar de sobremaneira o volume de água. É regular porque isso obedece às estações do ano, só que coitadinho do Heródoto não sabia disso. Bom, aqui é uma questão de interpretação de texto. O que ele quer saber é o seguinte: nessa passagem, Heródoto critica a explicação de alguns gregos para os fenômenos do rio Nilo. De acordo com o texto, julgue as afirmativas abaixo. Para alguns gregos, as cheias do Nilo deve-se ao fato que suas águas são impedidas de correr para o mar pela força dos ventos do noroeste. Isso aqui está certo, é exatamente o que o texto diz. Número 2. O argumento embasado na influência dos ventos do noroeste nas cheias do Nilo sustenta-se no fato de que os ventos param. O rio Nilo não sobe. Não é isso que está lá no texto. Número 3. A explicação de alguns gregos para as cheias do Nilo baseava-se no fato de que o fenômeno igual ocorreu. Não, no texto também diz. Aliás, quem levanta essa afirmação é Heródoto. Ele diz que isso não acontece com os rios menores. Então, analisando o texto, nós podemos observar que o item 2 e 3 estão errados. O único item correto é o item 1, correto em relação ao texto. Então, nós vamos observar que a alternativa correta seria a letra A, que aqui não está nem aparecendo. Na hora de montar a questão, cortaram a letrinha A aqui.
A letra B está incorreta, porque ela diz que a correta é a letra, é a questão, o item 2. A C está incorreta, porque diz que é a 1 e a 2 está errada. A D está incorreta, porque diz que é a 1 e a 3 está incorreta. E a E está incorreta, porque 2 e 3 estão erradas. Então, é letra A, apenas o item 1 está correto. Bom, amigos, encerramos por hoje o estudo do Egito Antigo, né? Nós tivemos essas 3 aulas, espero que tenham sido do proveito de vocês. Lembrando sempre que todos esses vídeos se encontram na plataforma. Vocês podem vê-los quantas vezes vocês quiserem, quantas vezes necessitarem para fixar esses conteúdos. Lembro também que se faz necessária a realização dos exercícios de fixação referentes ao Egito Antigo, parte 3. Esses exercícios estão lá na plataforma. Você retorna à plataforma e acessa esses exercícios e os faz, analisando então a sua capacidade de fixação dos temas estudados. Qualquer dúvida, basta entrar em contato através do e-mail da plataforma. Agradeço a todos, até mais.